Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo, para a nossa palestra semanal. Lembrando do nosso Encontro Espírita, o terceiro Encontro Espírita de Pouso Alegre, que vai acontecer dia 11 de abril, no Marques Plaza. As inscrições já estão abertas pelo Simpla ou pelo WhatsApp. E no cartaz ali tem o QR Code, tem o número do WhatsApp, quem quiser fazer, ok? Hoje nós vamos ter uma palestra da Raquel, que é As Etapas da Vida e o Medo de Envelhecer. Mas antes da nossa palestra, nós vamos fazer a nossa prece inicial, ok? Vamos acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao alto, nos recolhendo ao mais íntimo dos nossos corações e pedindo ao Pai e a toda a espiritualidade amiga a permissão para nós iniciarmos os nossos trabalhos nessa noite. Que todos nós possamos receber aquela mensagem que o nosso coração tanto anseia, que nós possamos receber os ensinamentos que nos são necessários, os remédios que o nosso espírito precisa e que o nosso coração esteja aberto para tudo isso. Que assim seja. Raquel? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a chuva deu uma treguinha, Aí o pessoal veio, Que legal. Então, hoje, o nosso tema é as fases da vida e o medo de envelhecer. Quem aqui tem medo de envelhecer? Ninguém aqui tem medo de envelhecer, gente. Não é possível, só a Cida que se colocou aí na posição de idosa, que nem é ainda. Mas vamos deixar então esse medo para depois. Depois eu vou perguntar de novo, quero ver quem vai responder, hein? Eu tinha uns slides preparados para vocês, mas deu um piripaque ali no nosso aparelho. Mas vamos sem as imagens mesmo, vocês vão imaginando aí na cabeça de vocês. Então, a gente falar das fases da vida, a gente vai falar de todas as fases, desde que a gente reencarna até o momento que a gente desencarna, Então, a infância, ela nos prepara. A juventude experimenta. A maturidade constrói. E a velhice compreende. Se a gente for colocar uma comparação com as estações do nosso clima, as estações do ano, a gente pode comparar a infância com a primavera, como que a gente imagina a primavera? Tudo florido, cheio de abelhinhas sobre as flores, ensolarado, o jardim em festa, tudo novo, Tudo nos remete à esperança quando chega a primavera, Tudo se renova. Então, para nós, a gente pode comparar a infância com a primavera, Porque a primavera é uma promessa. É na primavera do corpo que o espírito desperta para a experiência. A criança é semente lançada pela reencarnação. Para a gente comparar a juventude, o verão, O verão, aquele dia ensolarado, quente, Que deixa a gente animado, cheio de vida, Assim é a juventude, Que no caso, para mim, já passou esse tempo. Então, aí quem é jovem aí pode dizer para a gente, o quanto é intenso, a juventude. A gente tem coragem de tudo, a gente enfrenta tudo, a gente não tem medo de nada. A gente passa noites nas festas e no outro dia está lá firminho para trabalhar, não sente cansaço. Então, a juventude é isso. Ela é intensa. Mas também, assim como o verão muito quente pode nos queimar, a juventude também pode nos trazer alguns prejuízos. A maturidade a gente pode comparar com o outono, que é aquela fase da vida da gente que a gente chega e aí a gente começa a parar para pensar. Começa a dar menos valor a coisas que não são tão importantes.
A gente começa a se espiritualizar, a buscar algo mais, pensar, nossa, o que eu vim fazer aqui? Qual a minha tarefa? Qual que é a minha missão? Geralmente esses pensamentos nos chegam com a maturidade, logo ali após a juventude, né? Então a maturidade é o outono, tempo de colher o que foi plantado. No outono da vida, aprendemos o valor do equilíbrio. O outono ensina que soltar também é crescer. Assim como as árvores, né, soltam suas folhas no outono, porque ela tem certeza que daqui a pouco ela vai se renovar. Então, para nós, né, na nossa existência terrena, a maturidade tem esse simbolismo. E a velhice, né, que chega para todos, a não ser que você morra jovem, você vai envelhecer. Não tem outra opção. Então, a velhice é representada pelo inverno, né? A gente vê geralmente aqueles dias mais cinzentos, mais frios, que dá uma certa nostalgia, uma saudade de alguma coisa que a gente não sabe nem do que se trata. Então, essa é mais ou menos a sensação que a gente tem quando a gente vai chegando na velhice, né? A velhice é o inverno do corpo, mas também pode ser o verão da alma. No silêncio do inverno, o espírito se aprofunda. O inverno não é o fim da vida, é o preparo para um novo ciclo. Então, quando a gente fala assim que a gente está no inverno da nossa existência, é porque a gente já está ali. No finalzinho, a gente já tem mais passado que futuro, né? Então, a gente sabe, a gente tem ali 70 anos, você não vai viver mais 70. Então, o passado é maior que o futuro. E o que a doutrina espírita nos traz dessas fases da vida, dessas etapas da vida, né? Nos diz o Espiritismo: nenhuma estação é inútil, todas são necessárias. O espírito atravessa as estações, mas permanece eterno. Então, cada reencarnação nossa, a gente vai passar por todas essas fases, depois vai reencarnar, passar de novo por todas essas fases, e assim continuamente, porque o que envelhece é somente o corpo físico, né? O espírito continua, se assim a gente quiser, jovem. Quem compreende as estações da vida não teme o tempo. O envelhecer é apenas a mudança de paisagem, não é a jornada. Somos espíritos imortais, vivendo estações passageiras. Então aqui, depois dessa comparação aqui com as estações do ano, a gente vai reflexionar sobre cada etapa da vida da gente, com uma ajudinha lá do Espiritismo, que é para isso que a gente está aqui, né? Para entender a visão do Espiritismo diante das fases da vida. A infância, que é a primeira, né? Então, nasce aquele bebezinho para a gente, né? A gente geralmente não sabe nem o que fazer com ele. E aí a gente vai aprendendo a ser pai e mãe, ao mesmo tempo que vai cuidando da criança, porque não nasce com manual. E enquanto somos bebezinhos, nós temos uma neuroplasticidade muito grande. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar, do neurônio, por exemplo, formar novas conexões. Então, nessa fase de bebê, criança, então é o momento que a gente está com mais aptidão para o aprendizado. Por isso que as crianças aprendem rápido, né? Por isso que eles aprendem com o toque, né? com as diferentes texturas do paladar. Então, a gente vai aprendendo que a gente tem o cérebro plástico, então ele é modulado mais facilmente. E aí a gente vai olhar na questão do Livro dos Espíritos, que é de 379 até 385, fala somente da infância. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho, vai lá no Livro dos Espíritos, que eu vou trazer para nós aqui só algumas coisinhas para a gente não deixar a infância de lado. Quando passamos pela infância, temos o obstáculo dos órgãos imaturos, principalmente o cérebro. Não são desenvolvidos e, por esse motivo, estamos mais suscetíveis às influências dos nossos educadores. Então, quando a gente é criança, a gente tem os órgãos todos ainda imaturos, principalmente o cérebro, né? Porque a cabecinha da criança vai crescer, o cérebro ainda vai crescer para tomar o formato que é preciso estar para viver a existência inteira. E aqui é interessante que os espíritos responderam para Allan Kardec que nessa fase nós estamos mais suscetíveis às influências dos nossos educadores.
E aqui, nessa frase, ele não fala aos pais, fala aos educadores. Ou seja, todos aqueles que estão responsáveis pelaquela criança. Pode ser a avó, a tia, o tio, a madrinha. Então, aquele que assume a responsabilidade de educar é que vai estar sobre essa condição, né, de educar aquela criança. Temos nessa fase uma grande neuroplasticidade, possível de ser modulada. Aí na questão 382, Allan Kardec pergunta: o espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição de seus órgãos? Então aqui Allan Kardec é muito inteligente, né? Ele fez a pergunta por quê? Porque se os órgãos não estão maduros, mas eu sou um espírito antigo e estou no corpinho de um bebê, será que eu sofro porque eu não tenho domínio de tudo que eu tenho de bagagem? Essa aqui é a pergunta que ele queria fazer. Aí os espíritos respondem: não, esse estado é uma necessidade, é natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Olha que interessante, né? Como Deus faz tudo tão perfeito. Então, daquela fase da infância, enquanto os órgãos estão amadurecendo, a gente dá uma descansada daquele turbilhão que é a cabeça da gente, né? Porque a gente tem muita bagagem, né? Nós somos espíritos antigos. É bonitinho ali no corpo do bebê, da criança, mas é um espírito antigo. Questão 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Às vezes a gente pergunta, né? Nossa, vou ter que reencarnar novamente, vou ter que aprender a andar, aprender a falar, aprender a comer, aprender a ler, escrever, tudo de novo. Eu já aprendi isso quantas vezes, né? Durante tantas encarnações, mas é necessário. E aí os espíritos respondem: reencarnando-se com o fim de aperfeiçoar-se, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe, o que pode ajudar em seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação, como eu disse agora há pouco, né? Então, nessa fase, é mais fácil da gente educar a criança. Então, a gente tem que aproveitar essa fase da infância para a gente imprimir nela coisas boas, né? Buscar uma religião, seja lá qual for, encaminhar o filho dentro daquela religião para que ele conheça, né, os desígnios de Deus, as leis, o que é certo, o que é errado. Porque nessa fase, muita gente fala assim: mas criança não entende. Entende sim. As evangelizadoras que o digam, né, o quanto as crianças conseguem entender o que a gente ensina para elas. E aqui, no Livro dos Espíritos, está lá: a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-lo progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Então, a gente consegue, nessa fase aí, reprimir as más tendências, que muitas crianças já apresentam, desde muito pequenas, né? As más tendências que trazem. E é dever dos pais corrigir. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Essa pedacinho aqui, missão sagrada pela qual terão de responder, eu falo muito isso para minha filha já com 23 anos. Eu falo para ela: eu tenho que aconselhar, eu tenho que corrigir mesmo sendo adulta. Por quê? Porque na hora que eu chegar do lado de lá e me perguntaram o que fizeste do filho que eu te concedi para que você educasse, eu quero poder responder, né? Eu fiz tudo que pude e um pouco mais. Então, essa é a missão dos pais: fazer tudo que pode e um pouco mais. É assim que a infância é não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis de Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, é uma lei de Deus que passarmos pela infância e temos aí os pais responsáveis pela nossa educação. E aí, a gente avança um pouquinho. Vamos lá para uma fase muito legal. A adolescência. Eu sei que tem um adolescente ali, que eu estou vendo ele.
É uma fase bem desafiadora, não só para os adolescentes, que é uma fase em que eles procuram se encontrar no mundo, né? Procuram uma tribo, se encaixar ali em alguma coisa, o que é muito difícil. E também para os pais, é uma fase muito difícil, porque a gente tem aquele bebezinho ali, agarrado na gente o tempo todo, mãe, mãe, pai, pai, o tempo todo, né? A gente é tudo para eles, tudo. Vai dormir, tem que ser junto, vai sair, tem que ser junto. Aí chega na adolescência, parece que vira um botão e o ser se transforma em outra pessoa. Não sei se com vocês for assim, comigo foi. Com vocês for assim, ou mães e pais aí? Só a Giovana que tem filho aqui? Ah, vocês são pequenininhos, né? É verdade. Mas tem o Cleiton, tem filho adolescente, a Cida, Fátima, já passou da adolescência, né? Mas não foi assim na adolescência dela? Não? Ó, que beleza. Graças a Deus. É, natural. Sim. Exatamente isso. E aí, Allan Kardec não deixou de perguntar sobre isso também, né? Então, tá lá, uma pergunta bem clara, 385. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter e a uma certa idade, particularmente na adolescência? É o espírito que se modifica? Ele pergunta. E aí vem a resposta. A resposta é longa, depois vocês leem, mas eu vou ler os trechinhos mais importantes. É o espírito que retorna à sua natureza e se mostra tal qual era. Exatamente o que a Cida falou para a gente. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências e, para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhe todas as aparências de inocência. Olha como Deus é sábio. Para a gente não falar que Deus é mau, né, e que nos deu um ser difícil desde o berço, ele nos dá aquela fase meiga, doce da infância, que é para a gente se apaixonar realmente pelo filho, né? Se o filho já viesse desde bebezinho com as mesmas tendências, a gente não o amaria, na verdade, seria bem difícil. A gente olhar aquele bebezinho e ver nele um inimigo do passado, por exemplo, como seria? Seria difícil amar, né? Então, Deus, na sua sabedoria, fez tudo tão certinho. Mas não é somente por elas que Deus lhe dá esse aspecto, é também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil, que eu acabei de dizer. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual aparece em toda a sua nudez. Permanecem boas se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matrizes que estavam na primeira infância. Ou seja, quando a gente chega a uma fase da adolescência, que ele deixa mais ou menos claro que é entre os 15 e 20 anos, é o que a gente realmente toma posse daquilo que a gente é de verdade. Aí vem tudo que a gente tem de herança lá das encarnações passadas, tudo que a gente fez, tudo que a gente deixou de fazer. Isso tudo surge na adolescência. É por isso que os adolescentes têm esse turbilhão dentro da cabeça, né? Porque eles não são nem crianças nem adultos, ficam ali no meio termo. E vem tudo isso. Exatamente. Exatamente, é a semente que ficou plantada, né? Uma hora ela vai germinar. Da educação e principalmente da espiritualidade, né? De buscar. Educação moral, exatamente. Mas aí, então, pincelamos um pouquinho a adolescência para a gente compreender essa fase tão difícil, tanto para os adolescentes quanto para nós, os pais. Aí vem o verão, né? A juventude. A juventude é maravilhosa, né? A juventude é um dos períodos mais preciosos da encarnação. Não só pela força física, mas principalmente pelas oportunidades espirituais que ela traz.
Na juventude é tempo de aprendizado intenso. É aí que a gente aprende muita coisa, né? Tanto a nossa profissão, que a gente vai carregar, né, durante aquela existência inteira, quanto tudo que a gente começa a ter consciência do que fez de certo, de errado. É nessa fase que a gente começa a compreender essas questões. Nessa fase, há mais abertura para aprender, corrigir rumos e adquirir virtudes. A gente, às vezes, o jovem geralmente fica tão perdido, não chega naquela fase de escolher uma profissão, está perdido, de buscar uma religião, está perdido, se não teve aquela instrução na infância, chega nessa hora, é a hora que ele vai buscar, né? Buscar e adquirir virtudes. Provas e tendências do passado. Muitos impulsos, facilidades e dificuldades da juventude vêm de experiências de outras vidas. Não são castigos, e sim oportunidades de reajuste e crescimento. Então, quando a gente vê um jovem muito impulsivo, muito rebelde, né, que busca só facilidade, é porque já tem ali na bagagem espiritual dele essas questões para serem resolvidas, né, que vem lá do passado. A força mais a responsabilidade. Com mais energia e entusiasmo, o jovem é convidado a usar a força para o quê? Usar a força, geralmente, a gente pelo menos espera, né, que se use para o bem, para o estudo, para o serviço ao próximo, para a construção do caráter. É nessa fase que nós, enquanto éramos jovens e os atuais, fazem isso, né, a construção do caráter. É aí que a gente vê o que ele realmente é, o que ele realmente vai desenvolver, o que ele vai levar adiante. Então, é nessa fase importantíssima, porque a gente tem muito vigor nessa fase, né? A vida da gente é cheia de oportunidades, são muitas festas também, o que muitas vezes desvirtua, né? Mas a gente tem que, como se diz, orar pelos jovens para que eles realmente busquem um caminho do bem. Construção do futuro espiritual. O que se planta na juventude floresce na maturidade e repercute além desta vida. Hábitos, valores e atitudes criam marcas profundas no espírito. Então, aqui é o que a gente começa a plantar, ou colher, né, o que a gente fez na adolescência, né, o que a gente aprendeu na infância. Tudo isso vem à tona agora na juventude. E é a oportunidade que a gente tem de florescer, né, até chegar ali na fase adulta. A gente tem essa oportunidade de ter muita energia para colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. A juventude é um terreno fértil. Isso aqui eu achei bem interessante. Se cultivado com amor, disciplina e fé, dá bons frutos. Ou seja, se a gente está plantando ali naquele terreno jovem, né? Porque é um terreno fértil. Então, o que a gente plantar vai frutificar. Seja para o bem ou seja para o mal. Ele vai produzir da mesma forma. Porque está em plena força, em pleno vigor, né? Aquela fase da vida que a gente tem muito o que dar e também busca muito o que receber. Passando, então, aqui pela maturidade, pela juventude, aí vem a maturidade. Não existe uma idade pré-estabelecida para a gente se tornar adulto. Às vezes, uns ficam mais cedo, outros demoram um pouco mais, né? Mas é aquele momento em que o ser humano começa a compreender, né, o que é realmente importante na vida da gente, o que é urgente, o que não é, o que a gente pode deixar para lá, o que a gente pode perdoar e esquecer, né? Que nem tudo precisa ser provado. A gente começa a pensar um pouquinho mais na gente, né? E não no outro ou na sociedade. Provar para a sociedade que eu sou bom, provar que eu dou conta de tudo. Aí a gente começa a ter uma certa domínio de si mesmo a ponto de deixar essas questões de lado, né? Eu já não quero mais ter razão, né? Eu prefiro ter paz. Então, a gente deixa muitas coisas passarem, ou deveria deixar, né, nessa fase da maturidade, para que a gente viva um pouquinho mais em paz, né? Que é muito importante. É o momento de despertar. E aí a gente tem que fazer essa pergunta para a gente, né? O que isso tudo que eu vivi até agora, na minha fase madura, o que ela quis me ensinar? O que eu preciso aprender com tudo que eu vivi até agora? Então, na maturidade, é esse momento da gente avaliar a nossa existência, né? E ver o que eu aprendi, o que eu não aprendi, quais foram as lições que ficaram, que deixaram marcas e realmente me fizeram alavancar para frente.
Quais foram os desafios que eu não venci e que eu posso refazer e continuar agora e fazer novamente e fazer melhor. Então, é nessa fase da madureza é que a gente faz esses reajustes. A colheita do que foi plantado na juventude. Geralmente, o que a gente fala na juventude reflete muito na fase adulta, né? Principalmente alguns erros que a gente comete, a gente chega na fase adulta e pensa, poxa vida, eu podia ter feito diferente. Eu podia ter estudado mais, eu podia ter ficado mais com a família, eu podia ter valorizado mais o que os meus pais fizeram por mim. Então, é nessa fase que a gente começa a colher. E tem a oportunidade de corrigir os rumos, né? Traçar novas metas, traçar novos compromissos, né? E para o nosso crescimento. É essa fase, né, que a gente está, eu pelo menos estou nessa fase agora, de tentar fazer o melhor que eu posso. Aquilo que eu não fiz na minha juventude, eu tenho tentado fazer melhor agora. E se perdoar também, né? Porque às vezes a gente fez o que deu e a gente fez o que era possível ao nosso alcance. Então também a gente tem que se perdoar. A maturidade e o espírito imortal que somos. Então nessa fase a gente desenvolve a intuição mais apurada, então a gente fica mais seletivo. É como se a gente diz, nossa, mas a minha intuição está me dizendo para não fazer isso, está me dizendo para não ir naquele lugar. E a gente começa a ouvir mais essa intuição, né? Quando a gente é jovem, a gente nem liga, né? Ou a mãe fala, pega o casaco que vai chover, que vai chover nada, chega na porta, chove. Aí a gente passa a ser a mãe e o pai da gente mesmo. Né? Nossa, estou fazendo igual minha mãe fazia. Senso de justiça, é quando a gente começa a questionar mais o que é justo, o que não é justo na sociedade. Começa a desenvolver um pouco mais de empatia, se colocar no lugar do outro, né? Auxiliar o outro nas suas dificuldades. E começa a sentir necessidade de que a vida tem um sentido. Né? A vida precisa ter um sentido. Se até aqui a minha vida não teve sentido, eu preciso descobrir. Porque eu já estou na maturidade, né? Já não tenho tanto tempo assim. Eu preciso resolver esse probleminha interno meu. Por isso, nessa fase, muitas pessoas despertam para a espiritualidade. Pode ver que espírita mesmo, geralmente se torna espírita ali na fase da madureza, com exceção aqui dos jovens que têm mais tempo na casa espírita. A maioria busca uma religião, busca a espiritualidade já na fase da madureza. Dificilmente você vê. Exatamente. Você vai em congresso, assim, tem 2.000 pessoas. É que o seu espírito é velho, é verdade. É verdade. O Vini também, é lá um espírito velho. Né? Então, aí, lá no Congresso Espírita, assim, tem 2.000 pessoas. 1.900 é idoso, é cabeça branca. Você vê aqui, assim, aquele velho de cabecinha branca. Idosos, a maioria dos espíritas são idosos. É por isso que a gente está batalhando aí para trazer os jovens, né, colega? Né, Vini? Para o espiritismo ou para uma religião, que seja lá qual for. É importante. Por isso, nessa fase, muitas pessoas despertam para a espiritualidade, buscam autoconhecimento, sentem menos atração pelo supérfluo. É interessante que agora nós começamos, aí, já tem um ano e meio mais ou menos, né, o curso da Joana de Ângeles, que está trabalhando aí o nosso autoconhecimento. Quem quiser aí, gente, começar a se autoconhecer, bora lá toda sexta-feira. Dores, limites e aprendizados. Entendemos que não são punição, são convites ao equilíbrio. O corpo desacelera para que o espírito reflita, sinta, perdoe, se reconcilie. Então é interessante, né? Porque a gente chega na maturidade e realmente a gente vai parando, né? Quem aqui tem 30 mais, 40 mais, 50 mais, a gente já não tem mais aquele pique que a gente tinha na juventude. A gente pensa, vou chegar em casa, vou limpar a casa, vou lavar banheiro, vou lavar roupa. Eu chego em casa, eu deito no sofá e fico. Cadê aquela vontade toda que eu tinha de fazer um monte de coisa? Não tem mais a energia que eu tinha aos 20 anos, infelizmente. Aos 20 anos, cuidava de filha, trabalhava, estudava, fazia estágio, tudo ao mesmo tempo. Hoje eu não consigo. Ou eu trabalho ou limpo casa. Tem que ser um por dia. Os dois não dá. Então, aí, nessa hora, o corpo vai freando, né? A gente vai ter esse desgaste do corpo para que a gente realmente dê mais atenção ao espírito, que é eterno. Porque o corpo vai ficar, né? E o espírito vai continuar. Então, a gente fica dando muita atenção ao corpo e esquece do espírito. E vocês acordem, viu? Estou vendo um monte de gente dormir aí.
É que tinha videozinho, gente. Sem os vídeos fica meio cansativo mesmo. A maturidade ensina a ser mais do que ter. Então, a gente chega na madureza, a gente já não quer mais. Ah, eu quero mais uma casa, mais um carro. Eu, pelo menos, não estou nessa fase. A gente vai deixando isso para lá. Não, já tenho o suficiente para viver. Estou bem assim, não preciso de muito para viver. E a gente começa a dar mais importância realmente ao que tem, né? O que tem importância, que é o trabalho no bem, é o estudo, é o compreender, é se ligar a Deus. Isso que é importante. O resto tudo vai ficar. A maturidade é o momento em que o corpo começa a falar mais baixo. Deixa de gritar, para que o espírito possa ser ouvido. Então, é no silêncio que a gente consegue ouvir, né? As nossas questões íntimas, o que a gente está buscando, parar e refletir. E muitas vezes essa reflexão se dá na solidão, né? Não é no meio da festa, não é no meio da multidão. Para a gente se conectar com a gente, com Deus, a gente tem que estar em silêncio. Agora vem aí a última fase da vida, né? Que é o envelhecer. Né? E muita gente, que nem o tema é o medo de envelhecer, né? Tem medo de envelhecer. Porque geralmente a gente teme o desconhecido. Apesar de a gente já foi velho em outras encarnações, mas nessa a gente nunca foi. Então a gente está ficando agora. Né? Uma pesquisa da OMS, Organização Mundial da Saúde, revelou que 60% das pessoas têm opinião negativa sobre a velhice. Então, aqui só vocês que não têm, viu, gente? Porque 60% da população tem. É então que nos deparamos com a gerontofobia, que é o medo, né, do envelhecer. Gerontofobia, fobia de medo. O medo de envelhecer, que é uma rejeição desmedida ao envelhecimento e a tudo que está relacionado à terceira idade. Um temor imenso e descontrolado do envelhecer. Então, assim, falando em termos de sociedade, a gente vê hoje com a medicina muito avançada, a gente vê assim, inúmeros procedimentos estéticos, né, que muitas pessoas aderem, hoje também os homens estão aderindo muito a esses procedimentos estéticos, para estacionar o envelhecimento. As pessoas não querem envelhecer. Aparece uma ruguinha, botox, estica. Né? Tudo a gente faz para que a gente não aparente estar velho. Né? É gostoso quando a pessoa olha para a gente e fala assim, nossa, quantos anos você tem? Ah, eu tenho X idade. Ah, mas não parece, eu te dava uns 10 anos a menos. É claro que é gostoso a gente ouvir isso, né? A gente se sente bem, mas pode ter uma distorção de imagem. Hoje eu encontrei com uma conhecida minha na rua e ela estava indignada. Ela estava indignada. O que aconteceu? Eu fui no dentista e você não acredita no que ele falou para mim. Fui lá para arrumar o dente. O que foi que ele falou para você? Assim, você não acha que você está precisando fazer um botox? Ela estava indignada porque ele falou para ela que ela estava precisando fazer um botox. Aí eu, para tentar, né, não deixar ela tão triste, ela já é 50 a mais, eu falei assim, não, mas eu acho que a intenção dele era vender o produto dele para você. Ele faz botox? Sim, ele faz. Ah, então é isso. Aí ela, será que é isso? Porque eu achei que estava me chamando de velha. Eu achei assim, muita ousadia dele falar isso para mim. Como se diz, eu tenho espelho na minha casa, eu sei que eu tenho rugas, mas eu não tenho dinheiro para fazer botox agora. Se não, fica tranquila, que você está bem, é porque ele realmente queria vender o produto dele, né? Queria que você fechasse com ele. Aí ela, deve ser isso mesmo. Eu acho que ela se convenceu, tadinha, fiquei com dó. E aí a gente vai se deixando levar, né? Por essas questões. Por quê? Porque a juventude, né, que a gente teve, já começa a perder ali na velhice, é aquela coisa, é muita cobrança, né, de produtividade e performance. Eu lembro que a Andressa falou uma vez que nós estamos hoje na sociedade da performance, né? Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, dar conta de tudo. Se você não consegue malhar no horário normal, vai malhar às 3 da manhã, porque você tem que ter o corpo perfeito, o corpo bom, tem que ser malhado, tem que ser sarado. Então, tudo é cobrado da gente, o tempo todo, essa cobrança. Não sei se vocês observaram, mas tem muito idoso agora que está sarado, né?
Aí eu vejo aquelas coisinhas do Instagram, eu acho graça, que na minha vez de ser idoso, o idoso está assim agora, as idosas de 70 anos, assim, os braços definidos, barriga trincada. Eu não vou nem poder ser uma velhinha de cabelo branco, barrigudinha, não vou. Vou ter que ser uma velhinha sarada. Por quê? Porque a sociedade cobra isso da gente. Por quê? Envelhecer é algo que tem que ser corrigido. A gente não pode envelhecer. A mulher não pode ficar com cabelo branco, porque é desleixo. Então, a gente é conduzida a pintar o cabelo. Né? O homem não, o homem é charme. Da mulher é desleixo. Então, a gente está sempre cobrada o tempo todo que a gente não pode envelhecer. A gente tem que ter o mesmo pique, a gente tem que ter a mesma dinâmica, a gente tem que ter o rosto esticadinho, o corpo sarado. Isso a sociedade consumista e materialista tem levado a gente para esse caminho. É por isso que a gente tem que pensar lá, enquanto está maduro, que a gente tem que dar importância às coisas que realmente têm importância. O corpo vai envelhecer, ele vai enrugar. E a gente querendo ou não. Haja botox, não adianta, gente. Resolve um pouquinho, mas não resolve o problema total. Porque o corpo já está acabando, né, gente? Aquela carga que a gente recebe ao reencarnar, tá como se fosse combustível, né? Ali a energia vital, ela vai acabando, vai chegando na velhice, ela está no finalzinho, é como a vela que vai se apagando. É como o inverno, né? Sombrio, triste, está perto da gente desencarnar e retornar. Então, a gente tem que dar realmente importância ao que realmente tem importância. Olha lá, associa o valor pessoal à imagem, ao corpo funcionando bem. Então, se você já está ali na fase da dói a coluna, dói o joelho, dói o tornozelo, né, já não dorme mais, tem insônia, então você já não está mais servindo para muita coisa não, porque você já, para a sociedade, você já não funciona bem. Então, mesmo você tendo 60, 70 anos, você tem que estar funcionando bem, porque não tem justificativa não funcionar bem. Exige que a gente evite falar de fragilidade, de dependência e de finitude. Porque é tão difícil falar de finitude, né? Tem um trabalho no hospital, não sei se aqui tem, mas que trabalha, tem uns médicos que são especialistas nessa fase, né? De entender, compreender a finitude. Mas a pessoa está ali já no fim da vida realmente. Então, o médico vai tratar aquela parte de trazer consciência de que realmente está chegando o fim, dar conforto, sem dor. Então, tem médicos já especializados em finitude. E é algo que tem que ser falado. A gente geralmente não fala, né? Não quer nem sequer tocar no assunto de que é possível que aquele idoso nosso ali vai desencarnar. E a gente tem que encarar isso, até mesmo para a gente se despedir, para a gente conversar coisas importantes que têm que ser conversadas antes deles partirem. Né? É importante falar do desencarne, porque a morte não existe. A vida vai continuar. Né? Daqui a pouco ele renasce e vai começar tudo de novo, as 4 fases da vida. Então, a gente tem que entender que o envelhecimento não é algo que tem que ser corrigido, é algo que tem que ser vivenciado. E vivenciado com resignação e aceitação. E buscando... entrar na fila, né? Passar na frente da gente, olha que beleza. Ué. É isso aí. Anda de ônibus sem pagar, né? Assim, anda de ônibus sem pagar. Não paga a zona azul mais. Ué. Por que não, né, Cida? É engraçado que ninguém quer ficar velho, mas também ninguém quer morrer jovem. Aí você fica no impasse ali, né? Então, mesmo com dor no ciático, né, Cida? Com dor no ombro. É o trabalho que se fez durante toda a existência, né? Eu acho que é bem isso. Então... não paga a zona azul. Você está pagando até hoje, amiga. Não, porque tem a vaga especial para idoso. E na vaga do idoso não paga a zona azul. Tem... Mas eu já vi velhinho brigando por causa de vaga. Eu já vi. Mas ele está no direito dele, a vaga é dele. Né? Os jovens é que rodem e achem uma vaga. Mas aí, a gente, quando chega na velhice, o que é que vai incomodar primeiro? Então, vamos passar aqui pelas etapas, porque tem coisas que incomodam pouco, que incomodam mediamente e que incomodam muito. Então, vamos por parte.
A aparência, ela incomoda porque ela é visível. Então, não é só na velhice, na madureza já começa. 40 anos, já vai mudando o corpo. Né? Já aparecem os pezinhos de galinha, né? Os cabelos, já vai ficando branco o cabelo, já começa a pintar o cabelo. Então, isso aí é o que é visível. Então, eu estou envelhecendo, as pessoas estão vendo que eu estou envelhecendo e eu olho no espelho e eu vejo que eu estou envelhecendo. Então, você faz um vídeo, você olha o defeitinho ali do vídeo, aí você pensa, nossa, realmente, estou envelhecendo. Não tem escapatória. Então, isso nos incomoda assim, de imediato porque é visível, todo mundo vê. Né? As mudanças físicas costumam incomodar mais no início da velhice. São visíveis e comparáveis. Mexem com a identidade. Eu não me reconheço mais. Tem gente que fala isso. Nossa, eu me olho no espelho e não me reconheço mais. Mas aí a pessoa tem uma distorção de imagem, né? Desperta o medo da rejeição e da invisibilidade. A ruga, o cabelo branco, a coluna dói, o joelho estala. É o corpo mudando, que denuncia o tempo. E a sociedade cobra que isso seja escondido, disfarçado e combatido. Então, a partir ali dos 40 anos, a sociedade cobra da gente, que nem o dentista cobrou da minha colega, né? Você não vai fazer botox, não? Então, sempre tem alguém cutucando a gente. Olha, pinta o cabelo, tá feio. Olha, faz um botox, tá ruim. Sempre tem. Por quê? Porque aí a gente se coloca nessa posição porque a gente tem medo de ser rejeitado, de ficar invisível. E a gente não quer isso, né? Segunda, a perda da autonomia. Assusta. Por quê? Porque ela dói na alma. Né? A gente ficar sem a autonomia. Já ter dificuldade para andar, já ter dificuldade para tomar um banho sozinho, ter dificuldade para administrar nossas finanças, administrar o nosso dinheiro. Isso tudo deve doer demais na alma. Né? Não sei se aqui alguém já chegou nessa fase, acho que não, né? Mas é muito difícil. E é difícil aceitar essa fase. É difícil aceitar que o filho já começa a mandar na gente. Filho, mãe, não faz isso, mãe, não faz aquilo. Mãe, você está sem noção, não faz assim. Né? Eles começam a fazer o papel de mãe. Né? Inverte-se o papel, né, Andresa? Começa a corrigir a mãe, porque a mãe está sem noção, a mãe está postando as coisas que não deve na rede social. Mãe, não faz isso, mãe, olha isso. Então, a gente começa a ficar incomodado nessa posição de inversão de papéis. Surge, então, o receio de depender, de não decidir e de dar trabalho. Eu acho que esse dar trabalho é o que mais, pelo menos na minha concepção, é o que mais me amedronta. Eu tenho medo, realmente, de ficar dependente de dar trabalho. Porque é ruim você fazer com que a outra pessoa, um filho, ou seja lá quem for, deixe de cuidar da própria vida para cuidar da gente. Então, isso traz muito medo. Muito, muito medo, a ponto até de idosos adoecerem com depressão por causa disso, né? Não querem que os filhos deixem de viver as próprias vidas para cuidar dele. E muitas vezes isso é necessário, não tem o que fazer. Tá vendo? Quando eu perguntei se você tinha medo de envelhecer, você falou que não. Quando eu perguntei se você tinha medo de envelhecer, você falou que não. Mas você tem, não tem? De ficar na dependência dos filhos. Isso é medo. Olha só. É. Quem não é, né? Boba ela não é, não. Mas o que a Patrícia falou também é de se pensar. Geralmente o homem, ele se torna mais dependente do que a mulher. Principalmente se o homem fica viúvo primeiro, ele fica com mais dificuldade. E ela sabe porque ela está com um paizinho independente. Então. Aí, tá vendo, homens? Vamos nos cuidar para a gente não dar trabalho. A doença ameaça a liberdade e o controle da própria vida. Esse incômodo é mais profundo porque toca na dignidade, na identidade e no sentido de existir. É bem isso que eu também penso, que acho que para o asilo é melhor do que ficar dando trabalho.
E geralmente, quando a gente chega nessa fase da vida, a gente tem o quê? Medo de morrer, né? Às vezes a pessoa não fala que tem medo de morrer, mas quanto mais velho, mais próximo de morrer ela está, né? Inevitável. O retornar é natural, a gente vai retornar. Então, isso fica, esse medo que às vezes não é verbalizado, mas é que ele existe ali geralmente disfarçado, né? É disfarçado com medo da aparência física, ou com medo da doença, ou da dependência, porque sabe que o fim está chegando, né? E aí vem a doutrina espírita, como ela é maravilhosa, para nos trazer uma visão diferente da velhice, né? Não é só o corpo, a degradação do corpo que a gente vê, mas o que traz de bom para a gente a velhice, né? A forma que a gente olha para a velhice, né? O corpo envelhece porque cumpre o seu ciclo. Então, o corpo da gente ele vai cumprindo os ciclos necessários, aquilo que ele foi criado para ser e para fazer, né? Passa por todas as etapas, e em cada etapa da vida, um aprendizado, né? Para que a gente chegue na velhice e consiga olhar para trás e ver, poxa, eu fiz bastante coisa boa. Eu fiz bastante coisa legal, eu realizei todas as minhas tarefas, as minhas missões, eu dei conta. É na velhice que a gente começa a olhar mais para trás e ter certeza das coisas que fez de certo e de errado. É a hora da gente fazer a avaliação da nossa existência. E a doutrina espírita nos diz que o espírito não envelhece, ele amadurece. Agora eu vou falar igual o Dutra Dias falou lá no céu, lá no congresso de Uberlândia, ele falou assim, eu não sou velho. E o Haroldo deve ter o quê? Uns quase 60, né? É mais novo? 55, 56, ele já está dando, né, evidências de que está envelhecendo, o cabelo já está branco, está barrigudinho. Aí ele falou assim, eu não sou velho. O Haroldo Dutra Dias é velho, mas eu não sou velho, porque eu sou o espírito, eu não sou o Haroldo Dutra Dias. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência que o que está velho é meu corpo físico que vai ficar. Mas o meu espírito imortal, ele continua jovem. Estudando. A perda da vitalidade física não é punição, mas um instrumento para exercitar o desapego. Então, quando a gente começar a perder a vitalidade, a começar a arrastar uma perna, acabou de estralar meu joelho, aí a gente tem que... Estralou mesmo, gente. Isso não é uma punição. Por que Deus fez meu joelho estragar? É crocância, né? Por que Deus me deu dor no ciático, né? Essas coisas que vêm com a idade. As doenças. Não é castigo, isso não é punição. Isso, na verdade, é um instrumento para a gente exercitar o desapego. A gente precisa desapegar. Não sei se o Léo já falou sobre corpo físico, né? A importância que a gente dá ao corpo físico. Eu não vi, mas é isso, a gente tem que exercitar, começar a se desprender do corpo. Eu fico imaginando essas pessoas que são muito apegadas ao corpo, né? Tem que estar musculoso, eu estou lá sempre na academia 3 vezes por dia, e só como proteína, só como ovo. Eu fico imaginando, nada contra, gente, como que essa pessoa vai desencarnar? Como que ela vai se ver do lado de lá? Porque aquele corpo... vai ficar grudada. Vai nascer pena. Sim. Mas aí a gente tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente isso. A gente tem que se cuidar. Academia, sim, gente, principalmente na velhice. Musculação é remédio para idoso. Sarcopenia, perda óssea, perder músculo. Então, é necessário. Mas o que eu estou falando é do exagero. Daquelas pessoas que a vida delas é malhar, a vida delas é olhar no espelho. E isso é preocupante, porque na hora que desencarna, vai ser difícil desprender do corpo. Assim, quem tem muito dinheiro e valoriza muito dinheiro, na hora que desencarna, como é que faz? O dinheiro não vai, o dinheiro fica. Então, tem que ir se desprendendo dessas coisas. Se desprende da matéria, se desprende do dinheiro, se desprende dos filhos que vão ficar, dos netos, para a gente poder seguir em paz, não levando esse peso nas costas. A morte não é fracasso, ela é retorno. Então, quando a gente desencarna, a gente cumpriu a nossa tarefa. E quando a gente desencarna idoso, nós somos completistas. A gente cumpriu o que veio, a gente foi até o fim.
Exatamente isso que eu ia falar, dona Cis. Se a gente viveu bem, né? A gente fez desde a infância e foi fazendo tudo que a gente precisava fazer de forma correta, a gente vai desencarnar bem e vai se apresentar do lado de lá bem e jovial, né? Porque o corpo envelhecido, enrugado vai ficar. O envelhecer visto só pelo corpo assusta. Quando é visto pela alma, ele ensina. E só a doutrina espírita para nos dizer isso, né? Que a gente olha aquele corpo enrugado. Eu tinha uma imagem que eu ia mostrar para vocês, que eram duas mãos. Uma mão jovem e uma mão idosa. Aquela mão idosa, assim, tudo enrugadinha. Aí você compara com a mão jovem, aquela mão lisinha. Eu faço muito isso com a minha filha. Aquela mão feia, enrugada. Aí eu faço, ó, essa mão trabalhou tanto já nessa vida. Aquela mão envelhecida, enrugada, já trabalhou tanto. Já realizou tantas coisas, né? E que é jovem, está começando ainda. Então, a gente tem que se orgulhar daquele corpo enrugado, porque foi ele que foi o nosso instrumento durante toda a nossa existência. Mas, em síntese, do envelhecer, a aparência incomoda mais no começo. E eu falei, porque vai começar a mudar o corpo, né? A perda de autonomia assusta mais com o tempo. A morte é o medo maior, ainda que silencioso. O verdadeiro sofrimento não é envelhecer, mas sim envelhecer sem sentido, sem acolhimento e sem espiritualidade. Então, a gente tem que começar. Os que ainda estão jovens, adolescentes e maduros aí, vão começar a pensar nisso aqui, né? Envelhecer com um sentido na vida, né? Com espiritualidade, principalmente. E aí eu quero falar para vocês umas frases que eu encontrei de Emmanuel, né, que fala bem sobre isso, né? O envelhecer é um convite essencial para a gente reflexionar, porque o corpo envelhece, mas a alma, quando ama e aprende, rejuvenesce sempre. Então, quanto mais a gente aprende e ama, mais o nosso espírito se rejuvenesce, né? A gente ouve tanto falar de espíritos assim grandiosos que trabalharam muito, né? Principalmente na doutrina espírita, que quando chegaram do lado de lá, se apresentam hoje de forma mais jovial. Tem alguns que se apresentam como idosos, mas a maioria é de aspecto jovial, porque o nosso perispírito se manteve jovem. Como nos lembrar? A vida corporal é apenas uma fase da vida, do espírito que é eterno, nos diz Allan Kardec. Talvez o envelhecer não seja o fim de algo, mas a maturação necessária para novos começos. Então, a gente passou por todas as etapas da vida e chegou na velhice, né? A gente está amadurecendo. Né? Nosso espírito está amadurecendo. Porque muitas vezes ainda somos espíritos infantis, que ainda vão chegar na maturidade. Cada etapa dessa, cada reencarnação, é uma oportunidade de novos começos, né? Então, vamos envelhecer com resignação, com aceitação, cuidando do corpo, né, para não adoecer, mas principalmente cuidando do espírito eterno que nós somos. Então, essa fica a reflexão para nós essa noite. E vamos à nossa prece para a gente poder ir para o passe. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, ouvindo um pouquinho dos teus ensinamentos, para que possamos, ao longo da nossa existência, colocar em prática. Que possamos, Mestre Jesus, aceitar a nossa condição física, que é realmente o envelhecer, mas que possamos, Mestre Jesus, aproveitar ao máximo todos os anos da nossa existência, porque recebemos de Ti a oportunidade grandiosa da reencarnação. Muito obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigada a Deus, nosso Pai de misericórdia, porque é todo bondade, porque é todo misericórdia. Permaneça conosco nesses momentos em que receberemos energias salutares para que se revigore o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Permaneça conosco, ó Mestre Jesus, agora e sempre, que assim seja.